Olá a todos, meu nome é Reinaldo Rossano, eu sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal e é com grande satisfação que estamos aqui no programa Saber Direito. Então, quando fomos convidados, não tivemos a menor dúvida em indicar um tema para esse nosso estudo, composto aí de 5 aulas. Então, escolhemos o tema O Processo Penal e o Supremo. Então, nessas nossas 5 aulas, nós discutiremos aí questões, decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que abordaram temas lá que, de fato, tiveram uma grande influência e uma grande discussão, que geraram grandes discussões aí, tanto no meio jurídico quanto no meio social. Então, qualquer dúvida, mandem um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Então, nessa nossa primeira aula, nós falaremos acerca do sigilo no inquérito policial. Na segunda aula, comentaremos sobre a possibilidade ou não de aplicação do princípio do contraditório também no inquérito policial. E fechando essa primeira parte da fase de investigação, nós comentaremos acerca da possibilidade ou não de inquéritos policiais em andamento serem considerados como maus antecedentes. E também falaremos sobre a questão relativa ao uso de algemas, o que isso pode influenciar dentro da persecução penal. Na quarta aula, comentaremos sobre as prisões cautelares, também abordando decisões aí do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. E, finalmente, na quinta aula, falaremos acerca desta prisão como condição para que o recurso da defesa venha a ser recebido. Então, vamos iniciar a nossa aula, essa primeira aula, tratando aí acerca do sigilo do inquérito policial. Pois bem, esse tema relativo ao sigilo do inquérito policial é, sem dúvida nenhuma, algo que vem causando grandes transtornos, né? Inclusive envolvendo aí problemas institucionais, né? Basta ver esses casos recentes, né? Isso envolvendo a Polícia Federal, por exemplo, com o Supremo Tribunal Federal. O certo é que o inquérito policial, um procedimento administrativo de cunho inquisitivo, ele é sigiloso. Nós não podemos, de forma alguma, imaginar um inquérito policial como um caráter público, por exemplo, como existe via de regra nas ações penais. Então, o inquérito, sem dúvida nenhuma, é marcado pelo sigilo. No entanto, até que ponto deve ir esse sigilo? Até que momento, porque nós temos, sem dúvida nenhuma, o envolvimento não só da investigação, como também de investigados, ou seja, nós precisamos preservar, sem dúvida nenhuma, a honra, a intimidade dos investigados, para que nós não tenhamos problemas. Num primeiro momento da aula, nós fizemos uma abordagem doutrinária e verificamos que, pela doutrina, em princípio, o contraditório não está presente no inquérito policial, já que o inquérito é um procedimento administrativo de cunho inquisitivo. Mas, na sequência, nós acabamos citando aqui, lendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no qual ficou constatado lá que a jurisprudência do Supremo assegura a aplicação desse contraditório já no curso do inquérito policial. E aí, de certa forma, nós esclarecemos que o contraditório que o Supremo Tribunal Federal assegurou, nesse caso, presente no inquérito policial, é uma vertente do contraditório apenas, que é o contraditório como direito à informação. Então, na nossa primeira aula, nós comentamos a questão do caráter sigiloso do inquérito policial. E aí, nesse momento, aproveitamos para invocar a decisão do Supremo Tribunal Federal, até mesmo para que a gente pudesse contextualizar essa aula no nome do nosso curso, ou seja, o processo penal e o Supremo. Na sequência, na aula 2, nós tratamos acerca de um tema ainda pouco explorado na doutrina e na própria jurisprudência, que é acerca da aplicação do contraditório no inquérito policial. Depois, na aula seguinte, na aula 3, ainda dentro desse inquérito policial, nós tratamos da possibilidade desses inquéritos policiais em andamento poderem ou não configurar maus antecedentes. E também não podíamos perder essa oportunidade, analisamos lá a questão do uso de algemas. A partir de então, na aula 4, nós fomos analisar as prisões processuais, as prisões cautelares. E aí nós vimos que a mola mestra dessas prisões cautelares hoje é a prisão preventiva, que é fundada em 2 requisitos. O fumus commissi delicti,
que seria a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e o periculo libertatis. E esse periculo libertatis é fundado em um desses 4 motivos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Vimos ainda nessa aula 4 que o grande problema hoje da preventiva é você definir o que é garantia da ordem pública. E, pelo menos na visão do Supremo Tribunal Federal hoje, garantia da ordem pública, a necessidade de se prender como garantia da ordem pública está presente pelo menos em 2 hipóteses: evitar a prática reiterada de atos criminosos e proteger a integridade física de terceiros. Vimos também o seguinte, que a questão de proteger a integridade física do réu é discutível, porque existe doutrina que defende isso, que é possível se prender alguém preventivamente para proteger a integridade física do próprio preso. E comentamos também que o clamor popular e a questão dessa repercussão do crime, assim como a gravidade genérica do crime, não é motivo apto a justificar a preventiva como garantia da ordem pública. E aí, até agora, na nossa 5ª aula, depois de nós analisarmos o que é essa prisão cautelar, nós passamos a tratar dos efeitos dessa prisão cautelar no recurso. Porque até então, nós tínhamos 2 situações extremamente gravosas aos acusados. A primeira qual era? A primeira situação gravosa era que o sujeito tendo sido condenado em primeira instância, e essa condenação confirmada em segunda instância, e ele tendo direito apenas à interposição de um recurso especial e de um recurso extraordinário, essa interposição desse recurso especial e desse recurso extraordinário, como eles não têm efeito suspensivo, não impedia que ele viesse a ser preso. E ele era preso para quê? Para cumprir uma pena privativa de liberdade. Não se tratava aí de uma prisão cautelar, mas sim de uma prisão-pena. Ou seja, o entendimento dos tribunais era de que era possível uma execução antecipada de pena, pena privativa de liberdade, já que nós vimos que a pena restritiva de direitos só poderia ser cumprida após o trânsito em julgado. Qualquer dúvida, então, foi um grande prazer e esperamos aí uma outra oportunidade para que nós possamos retornar ao programa. Muito obrigado e até a próxima.